Doutor Guilherme, eu juro, eu vim para os Estados Unidos com o intuito de visitar, com o intuito de ficar aqui só um tempo e voltar para o Brasil. Mas eu gostei tanto do que eu vivi aqui que agora eu quero ficar de vez. Tem como eu ficar ou eu preciso voltar para o Brasil? Bom, a resposta é sim, tem como você ficar aqui nos Estados Unidos. E vem comigo que eu vou te explicar quais são os meios adequados para você ficar legalmente no país depois de ter entrado com o visto de turista. Bom, uma das coisas mais comuns aqui nos Estados Unidos é a pessoa entrar com um visto e depois de estar aqui um tempo, querer mudar o visto, querer mudar o status ou até mesmo ficar permanentemente aqui nos Estados Unidos. Mas não precisa fazer isso de uma maneira não autorizada pela lei. Existem vários tipos de métodos legais que você pode seguir para ficar aqui nos Estados Unidos por mais tempo do que inicialmente previsto. Especificamente falando do visto de turista, quando você entra com um B1, B2, você pode ficar até 6 meses nos Estados Unidos, via de regra. Ah, doutor Guilherme, mas eu não sei se o oficial me deu 6 meses ou não. Bom, se o oficial não falou nada para você, não anotou no seu passaporte algo diferente, ou então não deixou muito claro no momento da entrada que você não podia ficar aqui durante o período de 6 meses, muito provavelmente o seu I-94, que é o documento que determina até quando você pode ficar legalmente no país, está constando 180 dias de permanência legal aqui dentro. Existe uma exceção que pode acontecer e o oficial pode não deixar muito claro para você, que são nos casos em que o seu passaporte vence antes de 180 dias. Quando o seu passaporte, presta atenção, não estou falando do visto, estou falando do passaporte. Quando o seu passaporte vence antes de 6 meses, normalmente o oficial vai te dar um I-94 que permite a sua permanência no país até um dia antes do vencimento do passaporte. Então vamos lá, eu entrei como turista com meu B1, B2, ganhei permanência de até 180 dias nos Estados Unidos e aí lá pelo 3º ou 4º mês eu decidi ficar. Quer saber? Eu quero ficar aqui de uma vez, eu vou trocar para estudante ou então eu vou ficar o resto da vida aqui nos Estados Unidos. Como é que eu faço? Dependendo do seu objetivo, a gente tem vários caminhos diversos que podem ser seguidos, tá? Então vamos falar de alguns aqui. Primeiro deles, extensão do visto de turista. Talvez o que você queira seja ficar um pouco mais de tempo, até para ver se você se acostuma com a realidade americana ou não. Nesse caso, a gente aconselha a extensão de turista. Isso porque você continua com o intuito de visitar, você está testando aqui os Estados Unidos, querendo conhecer um pouco mais, e a gente pode demonstrar que você tem meios financeiros adequados e a intenção de voltar para o Brasil. Nesses casos, a gente aplica um pedido de extensão e a imigração, na maioria das vezes, aprova esse pedido, tendo em vista que 1. Você consegue ficar aqui sem trabalhar e 2. Você tem laços suficientes com o Brasil que demonstram a sua intenção de voltar. Dr. Guilherme, quando eu entrei, o oficial de imigração não me deu 6 meses, ele me deu 1 mês só e ele falou que eu não posso estender ou trocar status. O que eu faço nesses casos? Primeiro, o oficial da fronteira dos Estados Unidos, o oficial do CBP, Customs and Border Protection, ele não tem poder de vincular o oficial da USCIS em proibir a sua extensão. Ou seja, se ele te deu 1 mês para ficar, você pode livremente solicitar para a USCIS uma extensão do seu status e a USCIS estender e conceder esse pedido. Inclusive, já aconteceu várias vezes com clientes do escritório em que o oficial da fronteira, por algum motivo, não deixou ficar 6 meses e colocou escrito assim no passaporte: não extensão de status, no EOS, não mudança de status, no COS. E nesse caso, a gente solicitou à imigração primeiro a extensão dessa pessoa, que foi concedida, e depois a troca de status para estudante, que também foi concedida. Ou seja, só porque o oficial do CBP colocou, não significa que vai acontecer. Dr. Guilherme, e se eu ficar mais de 6 meses? O que acontece? Bom, segundo a regulamentação federal americana, caso você fique além do tempo permitido no seu I-94, você passa a ficar fora de status legal nos Estados Unidos
e passa a ter permanência contrária à lei americana. Por isso é muito importante que, caso você decida ficar nos Estados Unidos além dos 6 meses, você procure um advogado que possa te apresentar as opções legais antes de completar o período de 6 meses inicial. Existem ainda outros casos em que a pessoa não quer estender o status de turista, mas sim mudar de status para outro que não tem nada a ver com o de turista. Por exemplo, um muito comum são aqueles que entram como turista e querem depois mudar para estudante, seja para aprender um pouco mais da língua inglesa, seja para poder fazer uma pós-graduação, enfim, motivos diversos. Nesses casos, a pessoa vem até o escritório antes de completar 6 meses e aí a gente vai instruir como que a pessoa muda para o visto de estudante. Tem também, e inclusive tem casos aqui dentro do escritório, casos em que a pessoa entra com visto de turista e depois muda até mesmo para um visto de trabalho, como o L1, por exemplo. Então a pessoa veio como turista, a empresa para a qual ela trabalhava no Brasil tem uma filial nos Estados Unidos e falou: olha, eu quero te trazer para cá, então você vai ficar aqui agora. E aí trocou o status dessa pessoa de turista para L1 e a pessoa ganhou então Social Security Number, autorização de trabalho para aquela empresa e passou a ter um visto de trabalho de não imigrante. O meu caso é diferente, eu quero ficar de vez nos Estados Unidos, o que eu faço? Nessas situações, a gente vai precisar analisar o Visa Bulletin. Se o Visa Bulletin permitir a aplicação de ajuste de status, ou seja, estiver current, a gente pode aplicar um visto de imigrante por trabalho e, concomitantemente, um pedido de ajuste de status. Dessa forma, você vai ficar além dos 6 meses, mas a sua permanência no território americano vai ser legal. E existem vários vistos de imigrante por trabalho, por exemplo, que você pode aplicar caso o Visa Bulletin permita. Por exemplo, EB3, EB2, EB1 são diferentes opções. Aqueles que querem aplicar por conta própria, sem a necessidade de um empregador e querem ir direto já para a fase da USCIS, vão precisar aplicar ou o EB1A ou o EB2NW, que permitem a autoaplicação sem a necessidade de uma proposta de emprego. Nesses casos, se você quer saber se você é elegível a esses tipos de visto de imigrante, o EB1A e o EB2NW, você pode entrar em contato com o nosso escritório e submeter o seu currículo para uma avaliação gratuita. A gente vai analisar preliminarmente se você se encaixa nesses requisitos e marcar uma consulta contigo. Agora vamos falar de algumas diferenças cruciais entre ajustar o status, ou seja, solicitar um green card após entrar aqui como turista, estender status, que aí basicamente é pedir a extensão do seu visto de turista, e trocar de status, seja para estudante ou outra. Bom, a troca de status ela tende a ser muito rápida. Então, quando você pede a troca do seu status atual, por exemplo, para o de estudante, o processo é julgado em até 4 meses. Pode demorar um pouquinho mais, chegando até 6 ou 8 meses. Mas tende a ser um processo que é julgado rapidamente. Enquanto esse processo estiver pendente, você não vai ter status, mas a sua permanência no país é legal. Ou seja, você não vai ser considerado ilegal em território americano, apesar de não ter um status específico. Após a aprovação do seu pedido de troca de status, você vai receber da USCIS um novo I-94. No final da aprovação, lá no finalzinho da página, eles vão colocar o I-94 para você, o número desse I-94 e até quando você pode ficar baseado no seu I-94. Se você tiver trocado o status para o de estudante, provavelmente a sua permissão será D/S, que significa Duration of Status, ou duração de status. Basicamente, quando você é estudante, o que vai governar o seu status legal no país é o formulário chamado I-20, que é o formulário emitido pela escola ou faculdade que você está cursando, que determina qual a data do início do curso, qual a data do fim do curso, quanto de recurso financeiro você precisa para cursar e também alguns outros detalhes menores que o I-20 estipula. O I-20 pode ser renovado pela própria escola, pode ser transferido para outra faculdade ou escola, sem necessitar de uma nova aplicação na USCIS. Então fica muito mais tranquilo para você trocar status para estudante, ter o seu novo I-94 que fala Duration of Status e mudar de escola baseado no I-20, tá? As escolas elas têm um próprio departamento que é responsável por lidar com estudantes internacionais que estão aqui nos Estados Unidos com status de estudante
dependendo desse 20. Nos casos de extensão, a USCIS ela vai emitir também na nota de aprovação um novo I-94, dizendo de quando a quando vale aquele seu novo status de turista. É importante destacar que muitas vezes as extensões são concedidas após o período de permanência autorizada, ou seja, vou tentar explicar para você aqui sem ser muito complicado. Você solicitou a extensão um dia antes do vencimento do seu status, pedindo para ficar mais 6 meses aqui nos Estados Unidos. Pode acontecer da imigração aprovar o seu pedido após esses 6 meses adicionais que você solicitou. E o que isso significa? Isso significa que durante todo aquele período adicional você estava legal com o status de turista, tá? A extensão tem um efeito retroativo, então ela vai voltar para a data qual você solicitou e ela vai dizer: neste período o aplicante estava com o status de turista. Agora é importante destacar algo que muitos aí não conseguem compreender direito e muitos paralegals, que não são advogados de imigração, acabam aconselhando indevidamente as pessoas. Quando você solicita a extensão e ela é aprovada após esse período de 6 meses, ela vai ser aprovada só para aquele período solicitado. Mas, doutor Guilherme, eu pedi a extensão e esses 6 meses adicionais que eu solicitei já estão vencendo. Eu preciso pedir outra? Sim, você precisa pedir outra antes de vencer esses 6 meses adicionais, tá? Lembre-se, a extensão ela é concedida de 6 em 6 meses. Então, mesmo que ainda não tenham julgado seu pedido de extensão, você precisa solicitar outra antes desses 6 meses vencer. E, doutor Guilherme, se eu solicitar ajuste de status, o que vai acontecer? Durante o período de ajuste de status, você vai ficar legal no país. Você pode, inclusive, solicitar autorização de trabalho e autorização de viagem para poder viajar e trabalhar durante esse período. É importante lembrar que você só pode começar esse trabalho ou fazer uma viagem após a sua solicitação de trabalho ou viagem ter sido aprovada pela USCIS. Após a aprovação do seu visto e a aprovação da sua aplicação de ajuste, você vai receber o documento de residência permanente, ou o Green Card. Então, naturalmente, depois que a sua aplicação de ajuste de status for aprovada, aí sim você está tranquilo, agora você se tornou um residente permanente dos Estados Unidos. Olha, pessoal, e não se assuste, eu sei que as opções parecem ser muito complexas, mas nós estamos aqui justamente para poder descomplicar essas diferentes alternativas que você pode percorrer. Eu vou te dar um exemplo. Existem várias pessoas que entraram no escritório como turista, solicitaram primeiro uma extensão, depois uma troca para estudante e depois ainda um pedido de ajuste de status. E aí sim veio o Green Card. É muito comum. Como eu falei, na maioria dos casos em troca de status para estudante ou então extensão de status, antes mesmo dos 6 meses você vai ter uma resposta da imigração. Contudo, nos casos de visto de imigrante em que você solicita um ajuste de status, pode demorar um pouco mais. É claro que a gente tem aqueles casos que são exceção, como por exemplo o caso de clientes que entraram nos Estados Unidos como turista e antes mesmo do I-94 vencer, o Green Card chegou. Mas esses casos tendem a ser exceções. Por isso, normalmente, antes de solicitar um ajuste de status, esteja preparado para esperar nos Estados Unidos por pelo menos 1 ano até a aprovação do seu pleito. Bom, pessoal, e se essa situação se aplica a você ou algum conhecido seu, seja para extensão, troca de status ou até mesmo pedido de Green Card, não deixe de entrar em contato com a gente. A gente vai conseguir analisar qual o melhor caminho a ser perseguido, te apresentar as diferentes opções e, junto com você, solicitá-la junto à USCIS. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com alguém que você conhece que pode estar nessa situação. Ative o sininho, assim toda vez que a gente postar um conteúdo novo por aqui, o YouTube vai te notificar. Deixe nos comentários o que você quer ver no canal, né? Qual situação você quer que a gente cubra. Curta esse vídeo, nos siga no Instagram e até a próxima. Valeu, pessoal!